Eu sou o deputado federal Miguel Martini, já no 4º mandato, 3 vezes deputado estadual e agora deputado federal. Há 16 anos defendendo a vida, a família e os valores morais e éticos do Evangelho. Na Assembleia Legislativa, conseguimos várias vitórias, impedimos que essa cultura de morte fosse aprovada em alguma forma de lei na Assembleia Legislativa. Na Câmara Federal, nós derrotamos um projeto do aborto que estava há 17 anos tramitando. Nós conseguimos derrotar por unanimidade, porque mobilizamos as nossas forças e os abortistas fugiram na hora da votação e conseguimos votar por unanimidade. Nós conseguimos criar a Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar o aborto clandestino nesse país para desmascarar os abortistas que dizem que tem 1,5 milhão de abortos no Brasil. Mentira! Os dados oficiais negam essa informação. Nós conseguimos impedir que no Estatuto da Adoção as crianças fossem adotadas por casais homossexuais. E é essa denúncia que nós precisamos fazer agora. O 3º Programa Nacional de Direitos Humanos é uma carta de intenções que esses defensores da cultura de morte querem implantar no país. Querem retirar os símbolos religiosos e as bíblias dos espaços públicos. Querem controlar o conteúdo da mídia para impedir que seja evangelizado através dos meios de comunicação. É uma estratégia muito disfarçada de amordaçar a igreja. E nós, enquanto cristãos, não podemos admitir isso. Portanto, depois dessa luta toda, de perceber essa grave articulação que está dentro do parlamento brasileiro, eu tenho listado no meu site, que é www.miguelmartini.com, listado 34 projetos contra nós. Então, quando nós acabamos de derrotar um, já existe um outro. Na Câmara Federal, nós montamos uma estrutura extraordinária, católicos e evangélicos unidos e até espíritas unidos contra o aborto. Cristãos unidos contra qualquer projeto que ameace a família, que ameace a vida. Portanto, depois de organizar a Câmara, nós percebemos que o Senado Federal é um espaço extraordinário para a defesa dessas bandeiras, porque ali no Senado Federal é que nós aprovamos as indicações para os tribunais superiores, para o STJ, para o STF, ali que nós controlamos as agências reguladoras, os presidentes são aprovados, sabatinados e aprovados pelo Senado. É ali que nós vamos cuidar dos tratados internacionais como esse que o governo assinou com a ONU, na 11ª Conferência da ONU, em 16 de julho, assumiu o compromisso do governo brasileiro aprovar o aborto no nosso país. Portanto, o Senado Federal é estratégico para nós. E é por isso que fui convocado a ocupar uma vaga no Senado. Depois de toda essa experiência, depois de toda essa luta, e principalmente depois de identificar essas graves ameaças de implantação de uma cultura de morte no nosso país e das suas articulações, nós achamos que precisamos também nós, cristãos, nos articular, católicos e evangélicos, homens e mulheres de bem. Precisamos nos mobilizar. E de que forma nós vamos fazer isso? Com a nossa eleição ao Senado Federal, lá dentro nós vamos organizar uma série de outros senadores que poderão se unir a nós para fazer essa defesa intransigente dessa bandeira. Eventualmente, se passar algum projeto que não é do nosso, que não tem a nossa concordância, que não atende à vida, à família e os valores cristãos, nós podemos no Senado segurar e barrar. Os senhores e as senhoras sabem, muitos estão informados que existe lá no Senado um projeto 122, que é o chamado homofobia, que vai discriminar todos os que não são homossexuais, especialmente os religiosos que estarão proibidos de pregar plenamente a palavra de Deus, porque aquele que pregar contra o homossexualismo será punido, além de outras barbaridades que prevê esse projeto de lei. Portanto, cristãos, é hora de nós nos mobilizarmos. O Brasil é um país cristão, mais de 95% de cristãos. E com esse número de cristãos, nós não podemos permitir, ou por um imobilismo, ou pelo nosso comodismo, ou pela nossa indiferença, permitir que essa cultura de morte se implante no nosso país.
Nós precisamos nos levantar. Eu estou oferecendo meu nome exatamente para isso, para dizer, igreja, temos um nome. O único candidato ao Senado em Minas Gerais, que tem compromisso com essas bandeiras, que defende há 16 anos e que continuará defendendo no Senado. Por isso eu peço as suas orações, peço a sua mobilização e peço mesmo que todos agora se unam, comuniquem-se entre si, de igreja para igreja, de cristão para cristão, de pastor para pastor, de bispo para bispo, de sacerdote para sacerdote, enfim, é a grande mobilização. Temos força suficiente para mostrar a esse povo que a igreja é forte, está unida, não aceita essa cultura de morte no país e, por isso, orem e trabalhem. O pastor Silas Malafaia usou uma frase, uma expressão muito interessante. Há momentos que o povo de Deus foi chamado a orar apenas. Há outros momentos que o povo de Deus foi convocado a marchar. Na derrubada das muralhas de Jericó, ele orou durante 7 dias e depois teve que marchar para tomar posse de Jericó. Agora é hora de muita oração, mas também de marchar para tomarmos posse e não permitir que façam do Brasil um país ateu e que implantem essa cultura de morte. Isso é nossa responsabilidade enquanto cristãos. Ore por nós, que Deus nos abençoe e abençoe o nosso país.